Começa hoje mais uma saidinha temporária de presos do regime semiaberto. Essa é a primeira saidinha do ano, outras 3 devem ocorrer ao longo de 2024. Pela regra, os detentos devem informar o local que vão ficar e não podem frequentar bares, casas noturnas ou se envolverem em delitos. Os presos devem se apresentar novamente nos presídios no próximo dia 18. Hoje, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, foi exonerado temporariamente do cargo para retornar ao posto de deputado federal e relatar o projeto de lei que quer o fim das saidinhas temporárias de presos. A gente segue falando sobre esse assunto que é muito polêmico com o advogado Ricardo Macedo, na verdade professor de Direito Criminal aqui conosco. Macedo, enquanto professor de Direito Criminal, como é que o senhor avalia essa questão das saidinhas temporárias no nosso país? Boa tarde, muito bem-vindo aqui, Macedo. Boa tarde, André. Boa tarde a você que nos prestigia. É sempre uma honra poder estar aqui convosco. Vejam, uma lei boa é aquela que atende os anseios sociais. Nós não podemos disso divergir. E a sociedade já não aguenta mais os altos índices de reincidência, os altos índices de delinquência, principalmente por parte daqueles que são egressos, que saem do sistema carcerário. Então é necessário que venhamos rever esse tipo de procedimento. Ao mesmo tempo que a lei prevê que a pena tem que ser cumprida de forma progressiva, ou seja, por saltos, de um regime fechado a um semiaberto para depois um regime aberto, é necessário que nós tenhamos critérios e que esses critérios sejam rigorosos. Nós precisamos acabar efetivamente no nosso país com 2 grandes vertentes. A primeira delas é a bandidolatria. O bandido não tem que ser venerado, tal como tem sido feito no nosso sistema. E a outra é a política do tadinho. Ai, tadinho, isso não pode acontecer. Não, fez, tem que pagar, senão nós não servimos para ninguém como exemplo. E a promessa é sempre, de que o detento se ressocialize, volte ao convívio social, só que a gente sabe que muitas vezes isso não acontece. Alguns saem e vão praticar crimes novamente. Talvez é o que lhe sobra, mas muitos também fizeram da criminalidade o seu cotidiano, a sua profissão. Se lá estão, mediante um devido processo legal, é porque fizeram por lá estar. O Estado não investiu lá atrás na educação e também a família não se fez presente na vida dessas pessoas, ou seja, faltou educação, seja informação e faltou formação. Se destinaram ao sistema carcerário e efetivamente tem que de lá sair reeducados e não. Eles saem piores que entraram. Então, o Estado precisa começar a rever essa situação, sim. É preciso enfrentamento à criminalidade, porque o bandido tem que entender que o crime é uma opção dele e, por conseguinte, ele tem que tolerar todas as consequências, ou a prisão, ou até mesmo a morte, num caso de confronto, estando as autoridades dentro da legalidade. É fato que colocar milhares de detentos nas ruas traz risco à população, risco à segurança pública também. A nós todos, sem contar os gastos financeiros com isso, o alto índice, como dito aqui, de reincidência e de novas delinquências. Então é preciso repensarmos essa situação antes que males maiores acabem por acontecer. A pena tem que ser cumprida de um modo que possa ser reeducada a pessoa que está no sistema carcerário e não voltar para passar um período com a sua família, para se reinserir na sociedade e fazer disso um palco para que volte a delinquir. Ou seja, se amanhã ou depois não tivermos mais nenhum tipo de benefício no sentido de saídas temporárias, que fique bem claro, os grandes culpados são os próprios detentos, que ao invés de se pautarem como homens e mulheres de bem retos e íntegros, procuram a volta à criminalidade o quanto antes, assim que restabelecidas as suas liberdades. Como é que o senhor analisa o projeto que põe fim às saidinhas temporárias no nosso país? Já passou da hora. Já era para ter acontecido há algum tempo, porque a sociedade precisa disso. Não é uma questão de ir de encontro aos direitos e garantias individuais daqueles que detidos estão, mas sim atender o anseio social e a nítida preponderância do interesse público sobre o privado. Dê a César o que é de César e aos ímpios o castigo de forma exemplar. Professor de Direito Criminal, Ricardo Macedo, agradeço muito a presença do senhor aqui, doutor. Um grande abraço e até a próxima, viu? Sempre uma honra, eu que os agradeço.